O meu trabalho é sobre a representação do interior de Portugal nos mídias nacionais. Vamos tentar perceber como é que as pessoas que residem nessas zonas do país se sentem representadas. Partimos da ideia de um país dividido entre interior e litoral, onde o interior apresenta muitos desafios, como a desertificação, perda de população, envelhecimento, falta de estruturas e investimento económico. Achamos por isso relevante trazer este tema, uma vez que acaba por sentir-se que nos meios de comunicação estes temas não são abordados. E constituindo o interior do país um território muito grande na dimensão de Portugal, achamos que é um tema importante. Vamos considerar 9 distritos. Temos então Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Santarém, Porto Alegre e Veja. O nosso inquérito online foi desenvolvido apenas para que residentes desta zona ou pessoas que tenham crescido no interior respondessem. Assentámos este trabalho numa revisão de literatura que começou por falar de conceitos base do jornalismo, como o valor da proximidade, como um valor notícia. Depois desenvolvemos até chegar à especialização do jornalismo de proximidade, que é um tipo de jornalismo que entende um largo compromisso com o território e as pessoas, nomeadamente fala-se muito de jornalismo de proximidade sobre os meios locais e regionais, mas nós aqui vamos trazer isto para os meios nacionais. Falamos também de Carlos Camponês, José Lopes Garcia, no conceito em que eles falam do local e do global e como é que estes espaços têm interagido nos mídias, na ideia de que com a globalização o local ganha novo valor, ou seja, como afirmação no mundo global há uma procura de uma identidade e então o regresso ao local e o desejo de que isso seja representado nos mídias. Não há muita coisa ainda sobre o interior, há um ou outro sobre o Alentejo ou sobre outras zonas, mas assim no geral não há muita coisa. Encontramos um artigo que fala muito sobre o interior, não apenas sobre os mídias, mas também o que é o interior e que características tem essa zona. Num conceito de vários especialistas que foram entrevistados por esse artigo, como sociólogos e até jornalistas, uma observação que é feita ao longe, de telescópio, que não tem muito conhecimento sobre aquilo que realmente acontece nestas zonas. Há também uma manutenção de estereótipos, uma cobertura sempre muito voltada para as tradições rurais, para tragédias como os incêndios, deixando depois de lado partes mais inovadoras da zona ou projetos que sejam relevantes ou problemas que importa tratar, como aqueles que mencionei no início. Aqui a literatura acaba por andar toda muito neste sentido da falta que há em noticiar melhor o interior. A nossa metodologia consistiu então num inquérito online destinado apenas para pessoas que residam ou que tenham crescido no interior do país. Começámos logo o inquérito com essa pergunta de forma a evitar que outras pessoas respondessem. E depois partimos para uma análise estatística através do SPSS. Definimos para o nosso trabalho 4 questões de investigação, que são elas: a primeira, de que forma a população do interior de Portugal se sente representada nos mídias nacionais, que papel tem o meio de comunicação utilizado na percepção da representação da população do interior, de que forma o consumo de meios de comunicação locais afeta essa percepção e a frequência da representação, e que influência tem o distrito da população na percepção da representação. Estas questões de investigação depois vão se dividir em hipóteses. O inquérito foi composto por 10 perguntas. Primeiro procuramos fazer uma caracterização sociodemográfica, em que perguntámos o distrito, a idade e o nível de escolaridade. Depois alguns hábitos de consumo de notícias, de forma a perceber como é que a população tem acesso a essas mesmas notícias. Interrogámos sobre o principal mídia usado, se era a televisão, se eram os jornais, se era através das redes sociais, e depois se acompanhavam ou não meios de comunicação locais. Depois, sob forma de analisar a percepção e a concordância com essa falta de informação sobre o interior, fizemos outras perguntas sobre uma escala de Likert para perceber o que é que as pessoas pensavam sobre isso. Obtivemos 127 respostas válidas e este inquérito teve
esteve online do dia 29 de dezembro de 2024 a 26 de janeiro de 2025. Passando agora para os resultados. Primeiro vamos fazer uma análise sociodemocrática. Nesta parte recorremos a tabelas de frequência, de forma a analisar médias, medianas e modas. Na escolaridade, tendo em conta como foi partilhado o inquérito, obviamente o ensino superior destacou-se, tanto na moda como na mediana, com 78% das respostas. Dentro dos distritos tivemos a prevalência de Viseu, que é o meu distrito de origem, logo tem uma maior predominância, mas até acho que foi possível espalhar bastante a população pelos vários distritos, mesmo de norte a sul. Depois, na idade, entre os 18 e os 24 anos foi a faixa etária com mais pessoas, também algumas de 25 a 44, e essas estão mais ou menos equivalentes. Na primeira hipótese de investigação, a população do interior sente-se pouco representada nos meios de comunicação nacionais e sente que os problemas reais da região não são noticiados. Partimos de 3 perguntas do inquérito para responder a esta hipótese e fizemos através de um teste de hipótese, um teste T. Primeiro fizemos corresponder à opção sinto-me pouco representado. As opções do inquérito discordo totalmente e discordo, opção 1 e 2, porque as perguntas foram feitas num tom positivo e afirmativo e, portanto, definimos como hipótese nula a nossa resposta neutra, que seria o 3. E como a nossa hipótese de investigação inferior a 3, ou seja, as respostas têm que se centrar no discordo totalmente e no discordo. O nosso p-value que foi 0,1% e por isso há uma rejeição acentuada da hipótese nula, visto que esse valor é inferior a 5%, que é o valor de referência. Este resultado vai de acordo com a literatura, de que as pessoas sentem efetivamente que o território é pouco noticiado e que as notícias não refletem os reais problemas, nem as pessoas se sentem representadas. Numa segunda hipótese de investigação, a população do interior se sente que a cobertura noticiosa do interior se foca em catástrofes e tradições rurais. Na mesma, como na anterior, fizemos um teste de hipótese, um teste T. Nesta vez, como as perguntas já foram feitas noutro ponto de vista, tivemos que considerar as respostas superiores a 3, ou seja, concordo totalmente. Consideramos novamente um valor de teste de 3 e tivemos um p-value de 0,1%, que rejeita também a nossa hipótese nula, concluindo assim que a população do interior sente que a região aparece nas notícias apenas em casos de catástrofes e que esta cobertura tende a retratar aspectos rurais e tradicionais. De forma a evidenciar estes resultados, fizemos um intervalo de confiança na média das amostras, que mostrou-se ser maior que 3, o intervalo de confiança de 95%, ou seja, tanto na primeira pergunta como na segunda pergunta que testámos para esta hipótese, a média das respostas andou entre os 3 e os 4, reforçando assim o resultado do teste de hipótese, rejeição da hipótese nula e confirmação da nossa hipótese de investigação. Numa terceira hipótese, o meio de comunicação utilizado afeta diretamente a percepção de representação da região do interior pela sua população. Neste caso, vamos fazer a comparação entre 2 variáveis, a variável do meio de comunicação que as pessoas utilizam mais frequentemente e a sua percepção de representação. Para isso, fizemos um teste de associação de variáveis Spearman, na qual consideramos a nossa hipótese nula como as variáveis sendo independentes e a nossa hipótese 1, as variáveis são dependentes. Os resultados aqui foram bastante expressivos, tivemos um p-value muito elevado de 46%, ou seja, muito superior a 5%, e um coeficiente de Spearman distante de 1 e muito próximo de 0 também. Ou seja, não rejeitamos a hipótese nula, não existe correlação entre as variáveis. Ou seja, o meio pela qual as pessoas acedem às notícias não influencia a sua percepção de representação, neste caso, que não são representadas. Isto vai um pouco contra a ideia de que o meio é uma mensagem, algo que já é dito na teoria do jornalismo, de que o próprio meio influencia a forma como as pessoas recebem as notícias, mas aqui neste caso não se verificou. Também um estudo que usámos na nossa revisão de literatura,
feito no Alentejo, denotava haver diferenças, que era muito pouco representado na televisão e muito nos jornais impressos. No entanto, as nossas respostas acabaram por ter muita gente que acede pelas redes sociais, algo que não foi avaliado pelos estudos anteriores, e há muito pouco, a nossa amostra tem muito poucas pessoas a consultar jornais impressos, tendo em conta o nível de idades e tudo mais, por isso não podemos fazer propriamente uma comparação com esse estudo anterior. Como os resultados aqui foram bastante expressivos, não achamos relevante fazer mais nenhum estudo. Na nossa quarta hipótese de investigação, o consumo de meios de comunicação locais afeta diretamente a percepção da frequência da representação da região do interior pela sua população. Ou seja, vamos tentar perceber entre um teste de associação de variáveis se o facto das pessoas consumirem jornais locais depois tem impacto na forma como elas percebem o interior nos jornais nacionais. Fizemos um teste de associação de variáveis de Spearman e Pearson. Consideramos novamente a nossa H0 como as variáveis são independentes e a nossa H1 como variáveis são dependentes. O teste de Spearman e Pearson, neste caso, eram valores diferentes. Segundo Spearman, rejeitávamos a nossa hipótese nula e segundo Pearson não rejeitávamos a hipótese nula. No entanto, os valores de intervalos de confiança eram muito próximos, o que faziam com que estes dados estatísticos não fossem provavelmente relevantes na prática. Então, por isso, decidimos fazer outros testes diferentes, de forma a tentar perceber aqui a associação entre estas duas variáveis. Uma das nossas variáveis, como o consumo de jornais, era uma pergunta de sim e não, ou seja, era categórica, e por isso tentámos de transformar a outra pergunta, que era sobre a escala de Likert, em opções mais simples, e por isso juntámos o discordo totalmente como discordo, como a opção 1, e o concordo totalmente também juntámos como opção 2, mantivemos a nossa opção neutra porque tínhamos bastantes respostas ainda nessa categoria. E por isso fizemos então um teste de Q quadrado, em que deu um p-value entre 1,6% e 1,4%, sendo inferior a 5%, e tanto o número, todos os valores aqui foram de encontro ao mesmo resultado, com um p-value inferior a 5, o Fisher com 1,8, o B de Kramer também com um valor entre 1,6 e 1,4, dependendo se era bilateral ou unilateral, e neste teste deu uma rejeição da hipótese nula e mostrou uma associação moderada. No entanto, acho que aqui era necessário fazer, se calhar, outro tipo de perguntas, aumentar a amostra, de forma a perceber efetivamente esta relação entre ambos. No entanto, é natural que que as pessoas que consumam mídias locais depois fiquem com a ideia de que nos nacionais o interior também seja mais mencionado. Como a nossa última hipótese, neste caso a quinta, temos a percepção de representação da população do interior varia consoante o seu distrito de origem. Fizemos novamente aqui um teste de associação de variáveis, de Spearman e Pearson, de forma a relacionar a representação da população ou a sensação de representação da população consoante o distrito. Os valores foram outra vez muito expressivos aqui neste caso. Spearman e Pearson tinham valores muito elevados de p-value, muito superiores a 5%, sendo o p-value quase 100% em Spearman, o que mostra que elas são efetivamente muito opostas, não havendo possível relação entre ambas, não se rejeita a hipótese nula. Depois, para reforçar estes dados, fizemos uma estatística descritiva, uma caixa de bigodes e calculámos as médias e as medianas e que foram aproximadas para todos os distritos iguais. Tanto a caixa de bigodes também se localiza muito todas as respostas no discordo e no discordo totalmente, ou seja, que discordam, que são bem representadas. Ou seja, percebemos que esta insatisfação da frequência com que o interior aparece nas notícias é algo geral a todo o território. Estes resultados acabam por ir também de encontrar a nossa literatura, que não mostraram haver zonas em que fosse mais ou menos retratado. Podemos concluir que a maior parte dos resultados vão de encontrar a literatura estudada, que indicam que há uma perda da informação local, neste caso do interior, nos mídias nacionais. Apenas o único ponto que contrariou os estudos anteriores foi o facto do meio de comunicação não ter nenhuma influência na forma como as pessoas percepcionam as notícias que aparecem.
E depois, a percepção do interior é muito negativa. As pessoas que vivem ali, que cresceram ali, não se sentem representadas, não sentem que a sua região apareça frequentemente nas notícias, não acham que as notícias que saiam se contribuam para uma opinião positiva e para o desenvolvimento da região. É uma opinião transversal a todo o território, que não varia de acordo com o distrito. E eu penso que para concluir este estudo precisava se calhar de uma amostra maior. Houve zonas que não consegui ter tantas respostas, como Porto Alegre, Évora, zonas do Alentejo, só em Beja que consegui algumas respostas. Então acho que uma amostra maior, tendo em conta a dimensão do território, iria fazer diferença aqui. Se calhar não fazer tantas respostas sobre a escala de Likert, mas fazer algumas respostas mais da opinião do que é que as pessoas gostavam de ver nos jornais, ou o que é que sentem falta efetivamente.